Para aqueles que nos visitam, 1 Samuel é o 9º livro das Escrituras, começando por Gênesis, obviamente. Nós estamos em um estudo, em uma série de estudos expositivos, e chegamos nesta noite ao capítulo 24. O que você fez durante o feriado? Foi à praia? À consciência cristã? Resolveu descansar? Ou será que maratonou durante os dias de descanso? Bem, eu fiquei observando um ninho de pássaro. É sério. É claro que eu fiz outras coisas também com a família. Mas enquanto estudava pelas manhãs, eu me detive na observação deste ninho, irmãos. Ele tinha 2 filhotes. E a cada dia, eles pareciam maiores e mais fortes. Um deles se destacava. Era sempre o primeiro a comer quando seus pais voltavam. E estava sempre batendo as asas, como se desejasse voar. E de tão forte e rápido que era, de verdade eu nem vi quando ele voou. Notei, porém, que seu irmão ficou para trás, coitado. Ele também queria voar, obviamente. Também estava batendo as asas. Mas por alguma razão ele se movimentava sobre o galho do coqueiro, mas não se arriscava a pular. Fiquei pensando, será que o pássaro está com medo de voar? Mas ele não foi feito para isso. Mas talvez não fosse a hora certa, irmãos. Talvez ele não estivesse pronto para decolar. Davi podia ter decolado, como vamos ver no texto de hoje. Ele teve a rica oportunidade de matar o rei e tomar o reino em um segundo. Mas seria a hora certa? Era a maneira correta de subir ao trono de Israel? Como você sabe que deve entrar pela primeira porta que se abriu? Como discerniu que era a vontade de Deus? E como pode ter certeza de que não é um teste, uma prova do Senhor para a sua vida? Vamos estudar este capítulo, irmãos, para descobrir as respostas para estas perguntas. Leiamos, para começar, os versos 1 e 2, que montam o cenário deste texto. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 24, versos 1 e 2, o texto inspirado nos diz: Saul voltou da luta contra os filisteus, e disseram-lhe que Davi estava no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens, perto dos rochedos dos bodes selvagens. Oremos mais uma vez, irmãos. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este momento de culto. Muito obrigado, ó Deus, por este mandamento que tem por propósito abençoar as nossas almas. O Senhor é bom conosco e nos dá um dia de férias para a alma semanalmente. Muito obrigado a Deus porque podemos ouvir a Tua palavra, responder a ela com canções, fazer nossas orações e petições. Espírito Santo, estamos em Tuas mãos. Dependemos da Tua assistência e rogamos por ela em nome de Jesus. Amém. Saul não para, irmãos. O rei não cansa.
Acabou de voltar de uma batalha contra os filisteus, mas não há tempo para respirar. Ao ficar sabendo que Davi estava escondido no deserto de En-Gedi, ele convocou 3.000 soldados e partiu outra vez à caça. O que ele não sabia era que o caçador, ele próprio, viraria neste episódio a caça. E que Davi teria a rica oportunidade de matá-lo, eliminá-lo da face da terra. Mas, de novo, nós precisamos perguntar, era a hora certa? A maneira correta? Não seria isto um baita de um teste para a fé de Davi? Todos nós passamos por situações semelhantes. Tudo nos parece favorável. A porta se abriu, o convite foi feito. As coisas estão dando certo. Nós concluímos muito rapidamente, isso só pode ser de Deus. E se não for? E se for um teste dele para a sua vida? Sim, Deus testa o seu povo. De vez em quando o Senhor prova o seu povo na prática. Por que Ele o faz? Com que objetivo? O que nós podemos aprender, irmãos, nesta noite, com a prova através da qual Davi passou? Ouçamos o ensino desta porção. Comecemos com o teste propriamente. Saul era rei de Israel. Estava cercado por 3.000 dos seus melhores soldados. Sem dúvida alguma, naquele momento, ele se sentia uma das pessoas mais poderosas do mundo. Ainda assim, o rei precisava atender ao chamado da natureza. E é óbvio, irmãos, que precisava também de alguma privacidade. Por isso, verso de número 3. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. E havia ali uma caverna. E Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Que situação! O camarada está sendo exposto somente no livro mais lido no mundo. Mas espero que ninguém tenha ficado tão surpreso, pois até reis precisam ir ao banheiro de vez em quando. Surpreso mesmo ficou Davi, irmãos. Pois o texto continua, ainda no verso 3, Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. E eles disseram, este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. E agora? O que Davi deve fazer, irmãos? Parece mesmo a oportunidade perfeita. Só pode ser de Deus. Mas era. Será que a teologia dos soldados de Davi estava correta? Certo ou não? O texto continua nos versos 4 e 5. Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul sem que este percebesse. Verso 5. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. O que foi que aconteceu? Porque Davi hesitou? Porque não acabou como rei de uma vez? Porque só cortou um pedaço do manto dele?
E por que se entristeceu por isso, irmãos? A resposta está na fala do próprio Davi. Quando no verso 6, ele diz aos seus soldados que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Essa é a questão. É claro que como homem, Davi sentia algo contra Saul. Não era de ferro, estava sendo perseguido. E é claro que como tinha ouvido do profeta Samuel, ele esperava receber o reino de Israel em algum ponto de sua história. Fora prometido a ele. Mas era a hora certa, irmãos? Será que matar o rei e tomar o reino era a maneira correta de subir ao trono? Davi pode não ter tanto respeito por Saul, o homem que ficou louco e que agora persegue-o constantemente. No entanto, Davi tem muito respeito pelo Deus de Israel, que colocou Saul no trono e ainda não o tirou de lá, até o dia do Senhor. Para Davi, Saul continuará sendo o ungido de Deus. Tocar em Saul era tocar no Senhor. Tomar o reino à força era o mesmo que não esperar por Deus. Ele não vai fazê-lo à força. Seus soldados, obviamente, não entendem. Por isso, no verso 7, nós temos com essas palavras: Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu seu caminho. Não seria naquele dia. Saul não morreria pela mão de Davi. Mas será que ele morreria na nossa, irmãos? E depois, como Davi conseguiu? O que conteve a sua mão de matar Saul? O que pode segurar a nossa no caminho do pecado, irmãos? A resposta é a palavra de Deus. Talvez Davi tenha se lembrado do 6º mandamento que diz: não matarás. Ou da ordem de Êxodo 22, não amaldiçoe uma autoridade do povo de Deus. Fato é, irmãos, que como escreveria mais tarde, a palavra de Deus era lâmpada para os seus pés mesmo, luz para os seus caminhos. Do mesmo modo, é assim que cristãos podem evitar os pecados tão comuns entre os ímpios: fraude financeira, infidelidade conjugal, relacionamentos interesseiros. Cristãos não vivem como dá na telha. Não fazem meramente o que querem. Cristãos submetem sua vida e conduta às regras e normas da palavra. É claro que você vai ser pressionado por soldados que não são tão piedosos no seu trabalho. E é claro que algumas propostas vão me parecer melhores do que eu tenho. Mas que nestes momentos, queridos, a palavra de Deus tenha mais peso sobre nossas consciências e coração. Que pelo Espírito, lembrar da palavra nos dê domínio próprio e força para vencer as tentações, a fim de que não sejamos presas fáceis para desejos e anseios pecaminosos do coração. Posso ouvir um amém de vocês?
Porque Davi não aceitou tomar o reino, irmãos? Quem o acusaria de qualquer coisa? Seria fácil justificar a morte de Saul, não seria? Mas, de novo, deveria Davi tomar o reino à força? Será que não estava sendo tentado ou testado? Essa é a palavra. Jonas não podia fugir de Nínive sob a desculpa de que tinha encontrado um barco em Jope que ia para Tarsis. Não é desculpa. Davi não podia matar Saul somente porque o pegou desprevenido. Nós não precisamos entrar por qualquer porta apenas porque ela se abriu. Seria certo fazê-lo? Está na hora de fazê-lo? Ou será que entrar por esta porta hoje não seria o mesmo que tomar um atalho que não glorifica a Deus? Pense em Davi e em como sua vida subitamente poderia ter mudado. Um golpe de espada e ele subia ao trono. Adeus pobreza, adeus perseguição. Com um ato, irmãos, ele seria elevado a uma condição honrosa e confortável, mas ele não cedeu. Em vez de tomar o reino à força, ele resolveu esperar para receber o reino das mãos de Deus. É como precisamos viver, amigos. Em vez de forçar o caminho, em vez de tomar atalhos, assumir meios que não glorificam a Deus para alcançar o que nós queremos, como crentes, nós precisamos esperar no Senhor. O reino de Deus, na igreja, na família e no mundo, deve ser vivido do jeito de Deus. E o fim que Deus ordenou deve ser alcançado pelos meios que Ele aprova. Não é porque quero o crescimento da igreja que agora vou negociar a mensagem, misturar o evangelho. E não é porque você quer investir na família ou no campo missionário que vai fazer negócios escusos. Não, irmãos. Nós esperamos no Senhor. A hora dEle, o dia dEle, para a glória dEle. Vamos imitar Davi. E vamos rejeitar o exemplo de Saul. Outra vez, Saul não para, irmãos. Não descansa, não se dá tempo para pensar no que está acontecendo. Ele simplesmente se levanta e vai outra vez à caça de Davi. Não seja assim. Tome algum tempo para refletir sobre o estado de sua alma. Não se permita ocupar toda a agenda, de modo que já não há mais espaço para pensar, para refletir. Não vá de pecado a pecado, de experiência a experiência, de festa a festa. Pare e pense seriamente sobre a vida que está levando. Vale a pena? É a melhor opção? Você realmente tem de ser o rei do mundo, do seu mundo? Tem que ter tudo o que quer, o que sonha? E vai ser a qualquer custo que você vai chegar lá? Quem sabe matando os filhos com sua ausência, destruindo o seu casamento, se afastando do Senhor.
se anda longe dos caminhos de Deus, meu irmão, se o seu coração está prostrado diante de outros deuses, volte-se deles para o Senhor nesta noite. Nós temos exemplos como Saul na Bíblia, porque Deus quer nos alertar. Ele não vai terminar tão bem. E infelizmente, Saul vai continuar no mesmo caminho até o fim. Davi, ao contrário dele, se arrependeu de ter cortado o manto do rei. Ele não matou o rei, mas cortar o manto do rei gerou tristeza em seu coração. Depois do teste, em uma conversa com Saul, Davi fez uma oração, irmãos. Saul saiu primeiro da caverna, e logo depois, o verso 8 nos diz, Davi saiu também, e gritou para Saul: ó rei, meu senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se rosto em terra. Pense num susto. O rei não estava tão sozinho como pensava. Havia alguém com ele no banheiro. E era somente o seu maior inimigo. Mais assustado ainda, o rei deve ter ficado com o que viu. Davi prostrado, rosto em terra. E com o que ouviu de Davi. Pois no verso 9, Davi lhe pergunta: por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-lhe mal? Como escreve um comentarista, irmãos, esta foi uma maneira generosa de interpretar a política de Saul. Praticamente, Davi estava colocando a culpa nos conselheiros do rei. Depois ele continua, versos 10 e 11. Hoje o rei pode ver com seus próprios olhos como o Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu o matasse, mas eu o poupei, pois disse: não erguerei a mão contra meu Senhor, pois ele é o ungido do Senhor. Olha, meu pai, olha para este pedaço de teu manto em minha mão. Cortei a ponta de teu manto, mas não te matei. Agora entende e reconhece que não sou culpado de fazer-te mal ou de rebelar-me. Não te fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar-me a vida. O que será que Saul sentiu a esta hora, irmãos? O que passou por sua mente? A espada de Davi tinha chegado bem pertinho. Ele sabia, se Davi quisesse, poderia ter acabado com ele em um golpe. Mas Davi não o fez. E a prova da bondade de Davi está em sua mão. O pedaço do manto do rei. Mas de novo, por que Davi não aproveitou a oportunidade? A resposta aparece ao final de sua fala, em algo que se assemelha muito a uma oração, versos 12, 13, 14 e 15. Ainda conversando com Saul, ele diz: o Senhor julgue entre mim e ti, vingue ele os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias, por isso não levantarei a minha mão contra ti. E contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo? A um cão morto, a uma pulga. O Senhor seja o juiz e nos julgue. Considere ele minha causa e a sustente.
que ele me julgue, livrando-me de tuas mãos. Esse é o segredo de Davi, irmãos. Ele não espera que com o seu discurso o coração do rei mude. Ele espera que o Senhor o vingue. Ele não consegue confiar no rei de Israel. Mas do rei do universo, Davi não duvida. No seu tempo e para a sua própria glória, ele vingará os santos. Essa é a oração de Davi. E a minha pergunta é: nós conseguimos orar como ele? Mas, pastor, você está sugerindo que devemos orar por vingança. Se lhe ajuda, escute a oração de seus irmãos do passado. Leia o saltério de ponta a ponta com atenção. Um salmista pediu: recaia o mal sobre os meus inimigos, extermine-os, ó Deus, por tua fidelidade. Outro orou: quebra os dentes dele, Senhor. Arranca as presas desses leões. O próprio Davi, irmãos, em um dos mais belos e conhecidos de seus salmos, o de número 139, pediu: quem dera matasses os ímpios, Deus. Que coisa! Como um crente pode orar assim? Alguns cristãos nunca conseguem ultrapassar as palavras destas orações. São prisioneiros de um sentimentalismo barato, irmãos. Mas fariam bem eles se atentassem para as palavras do pastor Dale Davis, que, comentando este texto, escreve: são orações apaixonadas, sim. São orações de temperatura alta, sim. Mas também são orações obedientes. Por quê? Porque estão onde devem estar, aos pés do Senhor. Foi Paulo quem, escrevendo aos Romanos, disse: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, diz o Senhor. Diante de algumas situações da vida, é impossível não sentir, não se entristecer, não se irar. Você teria que ser um anjo. Teria que estar em estado perfeito de glorificação, mas enquanto vivemos neste mundo caído, por vezes vamos sentir ira, raiva. Não é pecado se sentir assim diante de uma traição ou de uma injustiça. Pecado é fazer justiça com as próprias mãos, dar o troco com a mesma moeda. Cristãos não são servos da vingança de seus corações. Cristãos tomam a vingança e as colocam na mão do Senhor. Faça isso, meu irmão, para o seu bem. Foi como Davi orou, irmãos. Agora, será que falamos como ele? Davi sabia, era Saul que queria matá-lo. Mas vocês ouviram, a primeira fala dele para Saul foi sobre os conselheiros. Porque o rei dá atenção aos conselheiros que dizem que eu quero matar-te.
foi uma tentativa de suavizar, irmãos, e não de inflamar a hostilidade de Saul. Muitas disputas que cresceram em intensidade e acabaram dividindo amigos, irmãos e até famílias, poderiam ter sido resolvidas como uma sabedoria semelhante. O livro de Provérbios diz que a resposta branda desvia o furor. Eu e vocês precisamos falar melhor, especialmente em momentos calorosos de discussão. Você precisa pensar mais, escolher melhor as palavras que vai usar. É seu dever apagar a fogueira e não inflamá-la, pacificar a questão e não transformá-la em uma guerra. É o que Davi está tentando fazer. Para terminar com esta aplicação, será que vivemos como ele? Davi podia dizer ao rei: eu não quero matar o Senhor, e a prova está aqui nas minhas mãos, o teu manto. Ou seja, irmãos, Davi levava uma vida de coerência. Havia coerência entre a fala dele e o comportamento dele. Em sua primeira apologia, Tertuliano, um dos pais da igreja, disse dos crentes do segundo século: eles são os mais leais, pacíficos e confiáveis cidadãos de César. Tome nota disso. Eles são os mesmos, disse Tertuliano, dos nossos irmãos. Eles são os mesmos diante do imperador e perante os seus vizinhos. Isso é coerência, irmãos. Será que poderiam dizer a mesma coisa de você? Somos pessoas coerentes. Vivemos de segunda a sexta, de acordo com o que ouvimos, pregamos e cantamos aos domingos, irmãos. O que será que os nossos filhos estão vendo? Pelo estilo de vida que você adotou, como é que ele enxerga o seu compromisso com Cristo? É coerente? Você gasta com compromisso com Cristo? Você faz escolhas levando o reino em consideração? Sua agenda tem a igreja do Senhor e o seu reino como prioridades? E no seu trabalho? Ou nos nossos trabalhos? Como os nossos colegas interpretam o cristianismo a partir da nossa conduta? Mesmo não crendo no Evangelho, eles nos admiram, querem saber do cristianismo. Ou será que por causa do nosso comportamento, eles se afastam ainda mais? E o que podemos dizer dos nossos amigos virtuais, irmãos? Se é que eles existem em alguma medida. O que leem nas nossas postagens? Elas refletem o cristianismo bíblico? Ou será que você acha que pode fazer com o seu Instagram o que quiser? Que Deus nos ajude, irmãos. Que Ele nos conceda, por obra do Espírito, coerência entre o que cremos e o que vivemos. Certamente o Senhor estava ajudando Davi. Pois Davi viu o teste e fez uma oração a Deus por justiça.
Mas e Saul? O que disse, o que fez? Para terminar, vejamos o que eu chamei de o arrependimento de Saul. Esta última seção do texto pode ser dividida em 3 partes menores: a bênção, a revelação e o pedido de Saul. Comecemos pela bênção, verso de número 16. O texto nos diz: tendo Davi falado todas essas palavras, Saul perguntou: é você, meu filho Davi? E chorou em alta voz. Você é mais justo do que eu, disse a Davi. Você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando um homem encontra um inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe mal, o Senhor o recompense com o bem, pelo modo como você me tratou hoje. Saul foi claramente tocado pelo que Davi lhe fez, ou melhor, não lhe fez. E por mais que tivesse Davi por inimigo, irmãos, o que aconteceu naquela caverna trouxe à tona um pouco do que ele ainda sentia por Davi. Perceba, por exemplo, por capítulos, Saul tem chamado Davi meramente de o filho de Jessé. Aqui, porém, ele o chama de meu filho Davi. Nitidamente ele foi alcançado no coração pela ação de Davi, pelas palavras de Davi. Por tudo isso, Saul não apenas reconhece a bondade de Davi, ele pede a Deus por sua bênção sobre Davi. Depois de pedir a bênção, o rei faz uma revelação e tanto. Ele diz a Davi, verso 20, agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Desde o episódio de Golias, Saul tinha certeza da presença do Senhor ao lado de Davi. Como ouvimos no último sermão, Jonatas disse a Davi, até meu pai sabe que você vai ser rei. Ele sempre soube, só não queria. Por anos ele vem tentando matar seu sucessor. Mas ao menos aqui, irmãos, há um momento de trégua e lucidez na mente de Saul. Ele reconhece o reinado de Davi. E ele torce por isso. Você será rei e o reino será firme nas suas mãos. Por fim, ele faz um pedido. Verso de número 21. Portanto, já que vai ser rei Davi, jure-me pelo Senhor que você não eliminará meus descendentes, nem fará meu nome desaparecer da família de meu pai. Mesmo já tendo jurado a Jonatas, Davi não se incomodou com o pedido. O verso 22 nos diz que ele fez mesmo um juramento a Saul. E este voltou para casa. Mas Davi e seus soldados foram para a fortaleza. Por quê, irmãos? Porque depois de tudo que ouviu, Davi não voltou para casa com Saul. Ele tinha casa, tinha esposa, tinha família. Porque ele e seus soldados voltaram para a fortaleza do deserto. É simples. Davi não podia confiar nas palavras de Saul. O rei já havia voltado atrás antes. Acreditar nas lágrimas do rei não era sábio, irmãos.
Podia ser apenas emoção momentânea e não transformação duradoura. Talvez o rei não estivesse verdadeiramente arrependido. Talvez estivesse apenas emocionado. Não é o que por vezes acontece? Porque tantas pessoas que saíram emocionadas de encontros, retiros e cultos, não permaneceram fiéis ao Senhor. Já se perguntou isso? Mas ele parecia tão tocado, pastor. Ele voltou do encontro com Deus uma nova pessoa. Ele passou 3 dias naquele hotel e voltou um crente fervoroso. Mas ele não está mais entre nós. Talvez tenha sido apenas emoção, irmãos. Claramente era o caso de Saul. Ele foi nítida e verdadeiramente tocado nas emoções. Ele até chorou. Mas de verdade, nada mudou no seu coração. A prova é que nos capítulos posteriores, ele vai voltar a fazer a mesma coisa, perseguir Davi para matá-lo. Nada mudou, irmãos. Isso me leva a dizer o seguinte: nós não somos sábios quando confiamos nas emoções. Não seja, portanto, apressado para atestar o verdadeiro arrependimento, o próprio e o de outra pessoa. Chorar, irmãos, não é suficiente. Levantar a mão, fazer um gesto, tomar uma decisão momentânea, não basta. Para usar uma ilustração desta passagem, nós precisamos parar de perseguir Davi. Você precisa cessar de correr atrás do pecado. Eu preciso parar de fazer aquilo que Deus reprova. Verdadeiro arrependimento é mais do que emoção. Verdadeiro arrependimento é transformação de vida. O mesmo vale para a piedade. Muito comumente nós somos enganados pelos sentimentos religiosos, dos momentos de culto, de encontro, de dificuldade. Sentimos muito e concluímos: somos os mais piedosos do mundo. Ou olhamos para alguém que sente, extrapola as emoções e dizemos: ele é um homem de Deus, uma mulher piedosa. Mas se for só emoção, não é piedade. Se o camarada caiu e se levantou do mesmo jeito, não mudou nada, irmãos. Se ele só levantou a mão, mas não prostrou o coração diante do Rei da Glória, não mudou nada. Por isso nós não podemos confiar nas emoções. Então em quem confiamos, Renan? Em Deus, irmãos. Pois verdadeiro arrependimento não é obra nossa, é obra do Espírito. Davi pode pregar, mas só o Espírito pode mudar o coração de Saul. Você deve falar o Evangelho aos seus. É claro que nós devemos orar por nossos amigos, mas ao final do dia nós precisamos confiar no poder do Espírito. O mesmo vale para o nosso próprio arrependimento. Precisamos orar por ele. Precisamos ouvir sobre ele, nos encorajar mutuamente. Mas, de novo, não podemos confiar em nós mesmos.
Arrependimento não é algo que fazemos, é algo que recebemos. Não é algo que sentimos somente, é algo que percebemos. Aos poucos, vamos nos movendo do pecado para Deus. Arrependimento está em curso. Oremos por isso. E esperemos por ver os frutos de transformação. Se Davi não podia confiar em Saul, ele certamente podia confiar no Senhor, irmãos. O que foi que ele ganhou com este episódio aqui? Com a fala de Saul. E o que será que o autor sagrado quer nos comunicar por meio da fala do rei Saul? Bem, eu tenho para mim que Davi foi encorajado pelo que ouviu. E que, por tabela, eu e vocês também devemos ser encorajados. Sabe por quê? Saul estava falando a mesma coisa que o Senhor. Mesmo não sendo um homem piedoso, aquele dia, naquele momento de lucidez, ele disse: Davi, você será o rei de Israel. Foi o que Deus disse também, irmãos. Mas Renan, Saul não é confiável. Eu sei. Deus é. Sua palavra é totalmente confiável. Já se decepcionou com alguém que lhe parecia mais maduro na fé? Um irmão que parecia santo, uma irmã que parecia superior. Você não esperava dele, não esperava dela. Mas eles acabaram se revelando pessoas não confiáveis. Você acreditou apenas para ser decepcionado. Mas, irmãos, sejamos realistas, é o que os homens fazem. Nós todos decepcionamos uns aos outros em algum ponto da história. Nós todos vamos falhar. Se é como você está aqui, decepcionado com marido, esposa, pai, filho, irmãos, ou mesmo com o pastor, voltemo-nos para Deus, irmãos. Só Ele é totalmente estável. Só Ele é imutável. Só Ele é digno de confiança verdadeira. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Volte-se dele, volte-se dela, volte-se deles para Deus e tenha nele tudo o que você precisa. O Senhor não vai decepcioná-lo. Para terminar, irmãos, por que aquele filhote de pássaro não voou? De novo, talvez não estivesse pronto. Ou quem sabe, foi porque percebeu o gavião que sobrevoava a árvore. Eu também o vi. Talvez o passarinho, coitado, tenha pensado: não é sábio morrer no primeiro dia de voo. Ele voaria mais tarde, irmãos. Ele acabou voando depois. Mas àquela hora, talvez fosse um teste. E eu espero que ele tenha passado. Davi seria rei. Era promessa de Deus em algum momento da história. Ele iria substituir Saul. Mas na caverna, às escondidas, não. Na caverna de En-Gedi, ele foi testado. E me permitam dizer o seguinte:
ele não tirou 10. Porque quando ele cortou o manto do rei, alguns pontos lhe foram cortados no teste. Cortar o manto era se atrever contra o rei. Ele não tirou 10, no máximo 7, passou raspando. O que nos prova o que já sabemos. Ele é um pecador, carente de um Salvador melhor. Nós todos também precisamos do Salvador, irmãos. Pois não tem ninguém aqui que tenha tirado 10 na prova de Deus. Você pode dizer, eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. No seu coração você já fez tantos pecados que nem ideia tem. E se só tivesse cometido um, já teria fracassado diante do padrão de Deus. Se o Senhor nos avaliasse por performance, por regularidade, não só pelo que fazemos do lado de fora, mas principalmente pelo que fazemos do lado de dentro, nós seríamos condenados, irmãos. Louvado seja o Senhor pelo seu Filho amado Jesus Cristo, que também foi testado, mas tirou 10 no nosso lugar e para a nossa salvação. Vocês se lembram? O Evangelho segundo Mateus registra que o diabo levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E o diabo lhe disse, tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus, porém, disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Por que Jesus não aceitou a proposta de Satanás, irmãos? Se todos os reinos lhe pertenciam. Porque os deixou momentaneamente ou visivelmente aos pés do diabo. Tudo era seu. A resposta é: foi porque o diabo lhe ofereceu a coroa da glória sem o sofrimento da cruz. O reino sempre foi dele, sempre será dele, mas havia um caminho apropriado, uma missão a ser realizada. A nossa salvação dependia da cruz. Por isso, irmãos, ele rejeitou a oferta do diabo e seguiu até o monte chamado Caveira, não hesitou, não tomou atalhos, não fugiu da dor, não se escondeu do sofrimento, ele se entregou. Não apenas para ser pregado a um maldito madeiro, mas para receber a ira do Pai no nosso lugar. Seu sacrifício foi tão puro, tão aceitável, tão suficiente, que todos os nossos pecados foram perdoados de uma vez só. Voltemo-nos para Cristo. Você que já é cristão, mas que sabe que não tira 10, volte-se para Ele nesta noite. E você que ainda não é cristão, mas que por experiência própria sabe que não pode tirar 10 diante de Deus, volte-se para Cristo. Ele é o rei melhor do que Davi, que com a própria vida, morte e ressurreição pode nos garantir salvação eterna. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. E enquanto você se prepara para ceiar, pense sobre o que você ouviu.
pense com seriedade. E se quiser, ore ao Senhor respondendo ao que ouviu. E enquanto isso, eu convido os irmãos que vão me auxiliar na mesa